Boa noite, amigos virtuais, amigas virtuais. Que bom estar aqui de volta com vocês. Olha, hoje nós vamos fazer uma leitura do, de uma leitura de Jesus, tá registrada no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 29. Ele fala sobre a lei do retorno, né? Que está aqui nesse livrinho, ó, O Pão Nosso, Psicografia de Chico Xavier. Eu já expliquei para vocês, né, que a doutrina espírita, ela trabalha com uma compreensão aproximada, mais próxima de nós, da nossa capacidade de compreensão de leituras dos evangelhos, né, da Bíblia e de outros ensinamentos cristãos, né. Então, aqui nessa parte que ele vai falar sobre a lei do retorno, o que que é a lei do retorno? É a lei que vai fazer com que a lei da justiça, a justiça divina. A doutrina espírita, ela é dividida em partes, né? Então, no livro dos Espíritos, por exemplo, tem um capítulo lá que vai trabalhar sobre a questão da justiça divina, né? A gente tem, a gente não, Allan Kardec nos ensinou que nós não devemos acreditar que nós somos punidos eternamente, que nós sempre vamos ter oportunidades, porque a lei da reencarnação é uma lei que beneficia, ela existe exatamente para que nós tenhamos condições de fazermos as coisas que temos que fazer e fazer tudo aquilo que nós necessitamos fazer para progredir sempre e jamais retrogradar, né? Então, essa lei de retorno, ela vai falar apenas dos compromissos que a gente assume quando a gente transgride. Então, ele diz assim: e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Está lá em João, no capítulo 5, no versículo 29. É, aqui a gente compreende a ressurreição como ato de ressurgir. Ressurgir é em vida. Por exemplo, a ressurreição de Jesus. Quando Jesus ressurge em espírito, né, ele mostra para toda a humanidade que a vida não acaba com a morte, né? Ele prova isso. Olha, eu estou aqui, ó. Vocês estão me vendo. Eu sou um espírito. Eu morri, mas não morri. O meu corpo físico morreu, né? Eu desintegrei ele porque ele tinha todos os poderes, né, de desintegrar a matéria. Ele desintegrou o corpo porque até hoje ninguém achou, né? Então ele desintegrou o corpo e se mostrou, né, para Maria de Magdala. Depois daqueles 40 dias que ele ficou aqui ainda aqui na Terra, antes de ascender ao Pai, né? Porque ele mesmo disse: não me toque, mulher, eu ainda não fui ao Pai. Ou seja, ele ainda não tinha saído dessa esfera que nós estamos aqui, né? Então, como ele não tinha saído dessa esfera ainda, então ele diz para Maria: não me toque, né? Porque eu ainda não fui ao Pai. Então, significa que ele estava aqui em espírito. Ele ressurgiu, mas em espírito. Então, por isso que nós não usamos o mesmo termo, ressurreição, não é a mesma coisa que reencarnação. Reencarnar é se materializar num outro corpo, numa biologia descendente da família que adotou ou que tinha o compromisso de reencarnar aquele espírito, certo? Existe toda uma arrumação para isso daí dentro da lei da reencarnação. Então, reencarnar é ressurgir num novo corpo, é, conquistar o direito de voltar à Terra para passar por todas as suas mazelas novamente e então conquistar o direito de evoluir, né? E ressurgir você ressurge em espírito, né? Você sai da matéria e ressurge resplandecente no plano espiritual, né? Com outra roupagem, a roupagem do espírito, né? Brilhante, sutil, né? Quintessenciada, leve, né? Então, isso aqui, como ele diz, né? Os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. O que significa condenação nesse caso aqui?
é aquela condenação eterna, vai arder no fogo do inferno eternamente, né, como uns acreditam. Não, não é isso. A ressurreição da condenação significa que a pessoa desencarnou com a consciência tão pesada, cometeu tantos desvios, transgrediu tanto a lei divina, que ela acabou desencarnando, né, com problemas com a justiça. Então, ela vai ressurgir em espírito, ficando consciente desses erros que cometeu, e aí então ela vai ter que se propor diante de Deus e daqueles que foram responsáveis pela sua estada aqui na Terra, de se corrigir diante dos erros que cometeu, certo? Aí vai todas umas outras questões, várias outras questões que a gente teria que discutir para saber se essa questão do direito, né, da pessoa de retornar à Terra, para refazer as coisas em que errou, e também aquele que vai ascender, que não precisa mais reencarnar, que esses são os anjos, arcanjos, aquela hierarquia que a gente conhece dos espíritos do Senhor, os espíritos que já venceram essas questões da matéria. Bem, mas como eu quero sempre direcionar para as questões da política também, porque eu não acredito que exista um ser humano encarnado aqui na Terra que não tenha compromisso com a reencarnação, que não tenha compromisso com a lei do retorno, que não tenha compromisso com as questões de transgressão da lei divina. Então ele vai dizer assim, ó, em raras passagens do Evangelho, a lei reencarnacionista permanece tão clara quanto aqui, em que o ensino do Mestre se reporta à ressurreição da condenação. Ressurgir para condenar da condenação, mas não é Deus que condena, não é os espíritos que condenam, não são os seus obsessores que vão te cobrar nada, é a tua própria consciência, né? É a nossa própria consciência. Ninguém nos cobra nada. Deus é um Deus de misericórdia, de oportunidade, ele vai sempre nos dar oportunidade. Porém, nós temos que ter a consciência de que nós precisamos fazer o caminho de volta, ou seja, nós precisamos pedir perdão a Deus, nos arrepender e nos propor a nos educar de forma a ressarcir à lei divina aquilo que nós transgredimos. Então, a condenação de que ele fala aqui, ressurgir para a condenação, é ressurgir para o direito de você resolver este problema que você adquiriu. Como entenderiam essas palavras os teólogos interessados na existência de um inferno ardente e perecível? Então, eles não compreendem essas coisas, porque se a partir do momento que você acredita no inferno ardente e imperecível, então, quer dizer, Deus não é tão justo assim. Se ele vai condenar uns a um inferno imperecível, a um inferno eterno, ardente, eterno, você vai ficar. Então, não é uma justiça divina isso, não pode ser. Deus é Pai, Deus é. Ele não quer que nenhum dos seus filhos, Jesus ele falava, nenhuma das ovelhinhas de pai, do meu pai, há de se perder. Eu as resgatarei todas, né? Ou seja, ele vai, através da educação moral, da educação espiritual, ele vai resgatando a todos nós. Assim como eu conheci isso e parti a me educar a partir dos 30 anos de idade em que eu comecei a estudar, aliás, eu já estudava antes, né? Eu comecei a estudar com 20 anos de idade, as obras de Kardec. Depois, com 28 anos, foi que eu vim para Campo Grande, e aí então eu comecei a dar andamento né, na prática desses estudos que eu tinha conquistado por meio da leitura. E aí então, a partir daí então, eu comecei a me aprofundar mais nas outras obras, né? E aí então ele diz assim: as criaturas dedicadas ao bem encontrarão a fonte da vida em se banhando nas águas da morte corporal. Ou seja, todos nós vamos ter que passar pela morte corporal, não é mesmo? Todos nós, se existe a única coisa que parece que é certa na nossa vida mesmo é que um dia a gente vai ter que sair desse corpo, né? O nosso espírito vai ter que retornar à verdadeira pátria, que é a pátria do espírito. A vida eterna é no espírito e não na matéria, né? E aí então
banhado nas águas da morte corporal, ou seja, nós vamos ter que mergulhar nessa morte para sair daqui e sair na ressurreição pelo Espírito, né? As criaturas dedicadas ao bem encontrarão a fonte da vida em se banhando nas águas da morte corporal. Então, essas pessoas é como se elas mergulhassem para sair do corpo e ressurgissem no plano espiritual de boa, né? De boa. Tem pessoas que saem da matéria assim, sem precisar por grandes problemas, né? E suas realizações do porvir seguem na ascensão justa, em correspondência direta com o esforço perseverante que desenvolveram no rumo da espiritualidade santificadora. Todavia, os que comprazem no mal cancelam as próprias possibilidades de ressurgir na luz. Por quê? Porque vai ter que ter um tempo para ressarcir essa dívida que contraiu com Deus. Vai ter um tempo que ela vai ter que precisar ficar num espaço que nós chamamos de erraticidade, não é inferno, é um espaço de erraticidade. Existe sim um espaço tenebroso, assim, que a gente chama de umbral. Nós espíritas chamamos de umbral. Por quê? Porque é um lugar escuro, é um lugar de dor, de sofrimento, de arrependimento. Mas isso não significa que eles vão ficar eternamente lá. A partir do momento que eles se lembrarem da existência de Deus e levantarem os olhos para o céu e rogar por meio de uma prece a sua libertação, a partir desse momento eles vão conseguir que espíritos de luz, os anjos do Senhor, possam ir até esse ambiente e resgatá-los. Aí eles encaminham para existem vários ambientes do plano espiritual de recuperação, são hospitais mesmo, né, de todo tipo de terapia. Inclusive Maria, a mãe de Jesus, ela tem uma colônia espiritual preparada para receber as pessoas que se suicidam. Mas essas pessoas se suicidam, elas vão para lá a partir do momento que elas se lembram de Deus. Elas não vão já de imediato, encarna, vai para lá. Não, existe sempre o processo, sempre de acordo com os porquês, né? Os porquês, as justificativas, o que é necessário. Então, existe todas essas avaliações, né? Então, é por isso que nós temos que estar conscientes. Quando eu disse a todos aqui, né, que estão conosco aqui nesse canal, que, infelizmente, a vida, ela não é dada para que a gente fique aqui como se estivesse de férias. Por isso que eu falo que todo político deveria passar por esses conhecimentos primeiro. Ele tinha que ter consciência de que nada fica impune na lei divina. Nada fica impune. Transgredir no sentido de tirar fortunas, milhares de dinheiro para desviar, tirar da educação, da saúde, da ciência principalmente, que a ciência que ampara a tudo que faz parte da lei do progresso. Então, quer dizer, quando a pessoa desvia esses dinheiro para o próprio bolso, é um crime hediondo, né? Não está classificado dessa forma lá na nossa justiça, mas é um crime hediondo tirar dinheiro da alimentação dos pobres, do remédio, no posto de saúde, né, das escolas. Quantas crianças vão para a escola com fome, gente? Eu sou professora, eu sei disso. Mas eu falo aqui com vocês não porque eu sou professora, né? Porque lá na escola eu sou professora de arte, mas eu sou da linguagem, da linguística, eu sou mestre em análise de texto, análise textual. Então é por isso que eu dou a cara aqui, porque eu tenho algum conhecimento a respeito de textos, né? De textos. Então por isso que eu me proponho a falar, porque senão eu não me proporia, porque eu tenho uma bagagem que me dá autoridade para fazer esse trabalho. Então ele diz assim: cumpre-lhes a repetição do curso expiatório. O que significa repetição do curso expiatório? Porque enquanto nós estamos com dívidas à lei divina, à lei do progresso, nós temos que expiar isso. Expiar significa pagar. E como que a gente paga isso? Por meio de uma outra encarnação. A gente vem e vai expiar, tipo, expurgar, tirar de dentro de nós aquele crime, né, que a gente cometeu, aquela transgressão, seja ela qual for.
né? A gente não vai mensurar aqui a quantidade de erros que a gente comete aqui, que a gente, no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos dizem que a gente comete tantos erros aqui que para diante dos olhos de Deus, mas que na nossa consciência nós nem sequer sabemos que é erro. Assim, que nós cometemos e que às vezes nós não temos consciência de que é erro, e é erro, entende? Então, por isso que ele diz, cumpre-lhes a repetição do curso expiatório, e a volta à lição ou ao remédio. O remédio é quando a gente expia com uma dor suprema, digamos assim, que a gente volta com alguma sequela, ou de inteligência, ou de qualquer órgão do nosso corpo físico, qualquer tipo de sequela, a gente volta com aquele problema porque a gente pecou naquilo. O meu caso, por exemplo, que eu sou autista, né? Com certeza eu devo ter pecado muito em relação ao egoísmo, ao orgulho e no desvio da fala, porque nós autistas temos muita capacidade de fala, por isso que eu falo aqui com vocês, que é uma forma de eu estar também resgatando tudo aquilo que eu desviei com a má instrução, digamos assim. E por que eu coloco a política no meio? Porque os políticos, eles têm esse dom de desviar a verdade. Aí, hoje, inclusive, eu até estava lendo um pedacinho de um livro que é Direito e Marxismo, que na interpretação lá do autor, né, que esqueci o nome agora dele, ele diz que a verdade ela é inconsistente, né, ou seja, é, não vou entrar no assunto aqui agora porque é bastante complexo. É um livro inteiro, né? Então não vou falar aqui agora. Mas a verdade, ela existe. Eu já disse aqui para vocês. A verdade é tudo aquilo que a ciência não consegue demover, ou seja, modificar, ou, digamos assim, dar uma outra tradução ao longo da história. Ao longo da história. O cristianismo, ele foi modificado? Não foi. Quanto mais se estuda o cristianismo, mais se comprova. E outro dia eu estava vendo uma manchete, mas eu não aprofundei, que a ciência já chegou a essa questão de provar que existe a vida depois da morte. Bom, isso nós já sabíamos, né? Isso nós já sabíamos porque Kardec provou isso. Porque a metodologia de Kardec é racional. A metodologia de Kardec ela passou por experimentações e observações ao longo de todos os anos em que ele esteve pesquisando a questão da reencarnação, da comunicação com os espíritos, da mediunidade e também do Evangelho de Jesus, fazendo essa analogia, né, entre tudo aquilo que ele recebia do plano espiritual para fazer a codificação da doutrina espírita, sempre com base naquilo que estava no Evangelho e com base da orientação que os espíritos diziam, né? Que se, digamos assim, alguma coisa não estiver 100% dentro da verdade, então que deixa aquilo lá deixa para uma outra hora, discutir uma outra hora, né? Então ele diz assim, ressurreição é ressurgimento, que é aquilo que eu falei, né? Ressurgir em espírito, né? Então, quando Jesus aparece em espírito para toda a humanidade ficar sabendo disso, porque naquela época não tinha internet, né? Não tinha como tirar fotografia, né? Porque senão. E assim mesmo você vê que os videntes, os clarovidentes, né? Que desenham, com que perfeição fizeram a imagem de Jesus, que até hoje a gente tem essa imagem como se fosse o nosso esteio, a nossa segurança, a imagem de Maria, como se fosse o nosso esteio. Então, a ressurreição é ressurgir. E quando nós ressurgimos por meio do conhecimento, e é por isso que eu insisto que nós precisamos falar disso, nós precisamos nos expor, dar a cara a tapa, mesmo que as pessoas não aceitem. Eu estou com a minha família por aqui comigo, por causa desse trabalho que eu estou fazendo aqui, porque eles não aceitam nem a minha religião e nem a política. Só que eu penso da seguinte forma: a gente não pode deixar de cumprir um trabalho com Jesus
porque as pessoas não aceitam a nossa religião. Porque nós sabemos, principalmente nós que estudamos, nós sabemos que isso é preconceito. E preconceito não é uma coisa legal, não é mesmo? Então nós temos que bater duro nessa tecla, não ao preconceito de raça, de religião, de política, de credo, de cultura. Porque as pessoas têm preconceito com tudo. Etarismo, eu já falei para vocês aqui, o que eu sofro de preconceito dentro da sala de aula, de criança de 5º ano me chamando de velha caduca, sabe? E gaga, porque não querem estudar, então eles acabam, eles tentam, digamos assim, acabar com o professor, que é uma forma de desmotivar o professor, para que o professor não insista em ensinar aquilo para eles. Então, é muito difícil, e a gente tem que combater. A escola pública, a escola do ensino fundamental, ela não está interessada em combater. Ela, pelo contrário, ela apoia o aluno. Não é todas as escolas, tá, pessoal? Eu estou numa escola agora que, nossa, é uma coisa assim, linda, linda demais de se ver. Eu falei assim: isso é um modelo, isso é um modelo. Se todo diretor pegasse firme desse jeito, com os alunos, com os pais dos alunos, com a comunidade escolar, não acontecia o que eu já vi em outras escolas acontecer, né? De judiarem do professor ao ponto de adoecer o professor e ele ter que se afastar da sala de aula. Então, a gente tem que combater o preconceito, né? Sempre, sempre, né? E nas sentenças sumárias definitivas não há recurso salvador, né? Nas sentenças sumárias e definitivas não há recurso salvador. Através da referência do mestre, contudo, observamos que a providência divina é muito mais rica e magnânima que parece. É isso que eu estava falando. Por que nós vamos dizer que porque uma pessoa errou, cometeu um crime, num momento de loucura de sua vida? Porque, gente, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não existe crime que não haja a interferência de demônios. Eu estou falando demônios porque o pessoal de outras religiões costuma dar esse nome, mas não é. São espíritos violentos, radicais, endurecidos. Eles não aceitam a palavra de Jesus, eles não aceitam também. Então, eles continuam no plano espiritual ainda ferozes, ainda cultivando a raiva, o ódio, a perseguição, a vingança. Então, esses espíritos influenciam a nós que estamos encarnados. E aí influenciam uma pessoa que é médium, que tem facilidade em assimilar a corrente mental daquele espírito endurecido e acaba fazendo uma barbaridade por meio deste espírito. Esse espírito faz com que a pessoa cometa um suicídio, um estupro, leva o cara a ser viciado na bebida, na droga, na prostituição. Tudo quanto é tipo de desvio, os espíritos têm competência para fazer as pessoas se deixarem levar. Tem competência. Então, mas a providência divina é muito mais rica e magnânima do que as pessoas pregaram. Um Deus que pune eternamente num fogo de inferno que não para nunca de queimar. Não é assim. Ele vai dar sempre uma oportunidade, sempre. Por pior que seja. Aí vocês falam assim, mas existe um espírito como Hitler, né? Vou pegar aqui o pior, né? Como Hitler tem a misericórdia divina? Tem. Por incrível que pareça, tem, né? Porque vai saber se ele não era louco. O Trump agora. O Trump agora, ele só não é um Hitler porque a comunidade americana está de olhos abertos, né? E ele não tem a permissão para fazer tudo. Ele tem rédea, né? Ele tem rédea lá puxando ele, né? Ele vai até um certo ponto, até onde o pessoal dele permite, né? Essas pessoas têm a misericórdia divina? Tem. Porque a misericórdia divina, ela vai olhar sempre. Mas o que ele fez de bom? Não é possível que alguma coisa ele não fez de bom. Não é possível que ele não amou alguma coisa. Ele ama muito dinheiro, né? O poder, né? Mas um dia ele vai aprender a amar. Um dia ele vai aprender a amar. Nós que somos autistas, por exemplo, né? Eu já disse aqui, nós temos uma forma muito diferente de amar. Muito estranha. As pessoas não compreendem.
nem eu compreendia, né, só consegui compreender quando eu recebi um laudo, e é uma coisa muito, muito, muito desagradável, porque a gente fica, é como se um peixe fora d'água, porque a gente não consegue se ajustar em nenhum ambiente, em nenhuma relação, nem com os próprios filhos. Então isso é muito doloroso para a gente sofre muito durante a vida toda, né. Mas eu não tô aqui para falar de mim não, tá. Só tô falando porque, quando a pessoa erra muito, tenha certeza que ela tem um problema muito sério, psiquiátrico, de que ordem for, né. Então, essas neurodivergências têm de tantas formas, né. Essa pessoa que chamam de psicopata, né. O psicopata é uma pessoa extremamente fria. Ela mata com a mesma coisa que tá comendo um copo de doce. Então, todas essas coisas é preciso ser analisada e buscar a causa. Só então depois que ela vai corrigir todas essas causas, todas essas consequências do ato de loucura dela, aí então ela vai receber a oportunidade de uma nova reencarnação para corrigir aquela falha, né. Isso não é possível sem ajuda. Ajuda espiritual e ajuda dos terapeutas, dos médicos, se tiver encarnada ainda, dos médicos da Terra, se não tiver, os médicos do plano espiritual, os terapeutas e o Hospital Maria de Nazaré, ele é um hospital para da psiquiatria, porque uma pessoa que se suicida, normalmente ela não está bem, né? É a psiquiatria. Aqui na Terra, quem que socorre as pessoas que têm depressão? O psiquiatra. No plano espiritual é da mesma forma, não há diferença. Haverá ressurreição para todos, apenas com a diferença de que os bons tê-la-ão em vida nova e os maus em nova condenação. Nova condenação pode ser inclusive uma nova reencarnação. Por quê? Porque nem todo mundo que vem para a Terra fica aqui ao seu bel prazer, é feliz a vida inteira, não. Aqui é o lugar onde a gente paga, onde a gente expurga, onde a gente vai corrigir os erros. Isso aqui é uma escola dura, difícil. Então, em vida nova. E aí eles falam em condenação, porque às vezes a encarnação é uma condenação. É raro, mas às vezes é. Ou a gente está aqui espiando, pagando conta, ou a gente está aqui numa missão, mas estar aqui porque nós temos o direito de ser feliz? Não, porque a terra não é um lugar de ser feliz. Jesus disse, né? A terra não é um lugar de ser feliz, mas você pode ser feliz aqui. Por quê? Se você tiver a sua consciência já ressarcida de todos os problemas. Quem de nós estamos? Eu garanto para vocês que não estou. Então, essa felicidade que Jesus promete não é neste mundo, é no plano espiritual, depois que vencermos todas as nossas negatividades, nossas tendências erradas. Desculpa. Decorrente da criação reprovável deles mesmos, ou seja, não existe punição na lei divina. Existe oportunidade através da reencarnação. Só através da reencarnação nós temos oportunidade. A erraticidade, que é o plano para onde a gente vai, quando a gente desencarna, ele não é um lugar ainda de santos. Depende de como você desencarnou, né? Uma pessoa como Chico, há narrações de espíritos que passam pelas mediunidades aqui encarnadas, que Chico foi recebido pelo próprio Jesus. Por quê? Porque ele era pura caridade. Ele era puro amor. As pessoas que se aproximavam deles, que percebiam a energia dele como que era diferente. Então, espíritos assim, mas ele ainda não é o Cristo, ou seja, o Cristo veio recebê-lo por toda a sua obra. Porém, a gente não sabe qual é o espaço que ele vai ocupar no plano espiritual. Portanto, nós que somos, né, uma tiquinha, né, aqui na Terra, nós não sabemos para que espaço que nós vamos, mas nós vamos estar progredindo, porque nós já descobrimos um tiquinho assim de coisas que pode nos favorecer.
o estudo, principalmente o estudo do Evangelho. Por isso que eu volto a repetir, né, que se os políticos soubessem sobre a lei do retorno, sobre o que rege a vida na matéria, é a lei da ação e reação, é a lei que vai dizer para nós o que foi que nós transgredimos, como que nós podemos resgatar isso, como que nós podemos pagar, certo? Então, essa é a passagem de João 5:29. Então, ressurreição é ressurgir em espírito no plano espiritual e reencarnação é voltar na matéria quando ainda nós temos compromissos ou com outras pessoas ou com nós mesmos por causa daquilo que nós ainda temos que corrigir em nós ou ajudar a outras pessoas para que elas evoluam. Então é mais ou menos assim a vida. É lógico que espiritualidade é como impressão digital, cada um tem a sua, né? E vamos continuar trabalhando para que esses políticos tenham, né? Eu gostaria que esse vídeo chegasse na mão de todos os políticos, né? Mas, felizmente, e olha que o nosso Congresso tem políticos lá, tá? Lá tem alguns políticos.